Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Dominando o E-Social ao vivo. Queria falar para quem está chegando que eu sou Marina Metri, sou jornalista aqui na NIT e aqui no nosso programa a gente sempre traz o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá sempre atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Antes da gente começar, eu gostaria de falar que hoje eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Queria que vocês comentassem aqui no chat de onde vocês estão assistindo a gente, de que cidade do Brasil vocês estão ligados aqui no nosso canal da NIT. Então coloquem aqui no chat para a gente interagir. E também pedir para você compartilhar, claro, o link dessa live com todo mundo do DP, do RH, da contabilidade, seu colega do setor público. Já compartilha em grupos que vocês estejam dessas áreas, que hoje a live é bem bacana. A fase 2 para os órgãos públicos está quase chegando. Então, o tema é muito importante, nosso cronograma do E-Social 2021 e 2022 para os órgãos públicos. Então, compartilha o link dessa live para a gente fazer um podcast bem legal para vocês. E coloquem aqui no chat, né, de onde vocês estão assistindo a gente. Enquanto isso, eu vou dar um recado, na verdade, 2. Primeiro, quero lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. E nosso segundo recado, queria dizer que nós estamos com as inscrições abertíssimas para a Maratona E-Social para os órgãos públicos. Será um super treinamento online e totalmente gratuito para profissionais da contabilidade, DP, RH e setor público. Na nossa maratona, você vai descobrir como ser um consultor de implantação do E-Social e ter sucesso na sua carreira. Serão 4 aulas, gente, do dia 16 ao dia 19 de novembro, todas ministradas pelo professor Fábio Reck. Ele que é professor parceiro da NIT, CEO na Liber Contabilidade e Assessoria Contábil e já ajudou centenas de alunos a se tornarem consultores de sucesso em implantação do E-Social para os órgãos públicos. Ele é especialista em E-Social, consultor na área trabalhista e previdenciária, auxiliar da Justiça nos estados de São Paulo e Paraná, como perito grafotécnico e contábil. Nosso treinamento conta com certificado de participação de 8 horas e para você fazer a sua inscrição agora, totalmente gratuita, é só clicar no link que eu vou colocar no chat agora para vocês. Vou colocar aqui. Prontinho. É só clicar nesse link e fazer a sua inscrição agora para a Maratona E-Social para os órgãos públicos. Não deixem para depois, gente, porque agora é a hora de se preparar para essa segunda fase do E-Social para os órgãos públicos. Quem já fez a sua inscrição ou quem fizer agora durante o nosso podcast, a nossa transmissão, coloque aqui no chat hashtag estou inscrito para a gente poder saber. É bem legal quando vocês fazem a inscrição enquanto a gente está aqui na live, vocês já colocam para a gente saber que vocês já estão inscritos. Então, só clicar nesse link que eu coloquei aqui no chat e fazer a sua inscrição. Depois coloca aqui no chat para a gente saber que você já se inscreveu, tá bem? Avisos dados, gente. Vamos ao que interessa. Eu gostaria de dizer que hoje eu tenho um convidado muito especial. Quem está aqui com a gente hoje é o professor Fábio Reck. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Marina. Tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite, pessoal que está em casa, está acompanhando essa live. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Reck, professor parceiro da NIT, especialista em E-Social para órgãos públicos, atuando aí como consultor na assessoria também e como professor na capacitação dos servidores para a implantação aí do E-Social, ajudando a vencerem esse grande desafio, esse bicho-papão com 79 cabeças, né?
Sim. No episódio de hoje, gente, do podcast, a gente vai abordar o cronograma do E-Social para os órgãos públicos 2021 e 2022. Como você já se apresentou, professor, para a gente iniciar, eu imagino que isso já deve estar claro para a maioria, mas eu queria que você conceituasse e desse exemplos dos órgãos públicos aqui para a gente. Bom, Marina, quando nós falamos de órgãos públicos, eu preciso pensar em algumas esferas. Quais são essas esferas? Na área municipal, na área estadual e também na área federal. A princípio, quando eu falo em órgão público, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as prefeituras, né? Segundo órgão que vem é uma Câmara Municipal. Então, nós acabamos ficando um pouquinho presos apenas nesse conceito de órgão público, prefeitura, Câmara, deixa eu pensar aqui, Receita Federal, em algumas situações nós precisamos ir na Receita Federal, resolver um problema de CPF, enfim. Só que o órgão público, ele é muito mais amplo. Olhando na esfera municipal, nós temos uma escola estadual, que ela está linkada a uma prefeitura. Nós temos um sistema de abastecimento de água e esgoto, um sistema autônomo, é uma autarquia, que também está ligada aos órgãos públicos. Nós temos os conselhos regionais. Eu sou contador, eu tenho meu Conselho Regional de Contabilidade, que está ligado ao Conselho Federal de Contabilidade, que são autarquias. Também fazem parte dessa esfera. Então, já parti do município para o estado e para a federação. Tem o Secretaria de Fazenda, tem o Receita Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, enfim, há uma gama enorme de órgãos públicos ou autarquias. Então, o pessoal entender um pouquinho esse conceito. Tá? Então, basicamente isso. Professor, queria que você discorresse para a gente sobre o cronograma do E-Social para os órgãos públicos, falando um pouco sobre datas, fases, eventos. Bom, Marina, é sabido que os órgãos públicos, eles já estão obrigados a enviar os eventos iniciais do E-Social. Tá? Então, isso já não é mais uma novidade. Nós temos um cronograma, eu vou pedir para você compartilhar comigo a minha tela. Então, nós temos um cronograma. Qual que é a primeira fase? A primeira fase, então, ela ocorreu em 21/7. A partir das 8 horas, foi dado o start para que os órgãos públicos, as autarquias também, secretarias, né, fundos, todo esse público que está englobado nesse quarto grupo. Então, a partir do dia 21, das 8 horas da manhã, eles tiveram autorização para que as informações do E-Social fossem carregadas para esse ambiente nacional. Tá? Nós estamos chegando no início da segunda fase, que vai se dar a partir do dia 22/11, agora de 2021, também a partir das 8 horas. Então, a questão das fases, o que é importante eu estar observando em relação à primeira e segunda fase? Primeira fase são os eventos iniciais, que é o cadastro de evento S1000, que é as informações do empregador, do contribuinte, do órgão público. Eu tenho o S1005, que são os eventos ali de lotação, de estabelecimentos e unidades de órgão público, obras ou unidades de órgão público. Eu tenho o evento S1010, que é a tabela de rubricas, e como eu posso observar em tela, prazo para o envio da tabela S1010, que está na primeira fase, faz parte da primeira fase, ela tem um tratamento diferenciado em relação aos demais eventos da primeira fase, que diz o seguinte, que até o início da terceira fase de implementação. Ou seja,
É o único evento da primeira fase que eu posso enviar até o início da terceira fase. Sim. Qual a importância de eu enviar os eventos da primeira fase? Se eu não envio esses eventos que formam a base da minha informação, imagine a construção de uma casa, por exemplo. Nós temos um alicerce. Esse alicerce, ele é a nossa base para as paredes. Tá? E depois nós temos o telhado. Então, esses eventos iniciais é a nossa base de informação. Tá? Se eu não tenho essa base, eu não consigo colocar paredes. Porque a hora que eu começar a colocar parede, ela não cabe nesse lugar. Ela não se encaixa. Tá? Então, a segunda fase entra a parte cadastral. Dentro dos eventos de cadastro, eu tenho evento de admissão, evento 2200, que é o ingresso do trabalhador, a admissão do trabalhador. Eu tenho eventos de afastamentos. Quando eu falo em afastamento, seja ele por férias, afastamento por doença, licenças remuneradas ou não remuneradas. Tem o evento S2300, que trata dos servidores sem vínculo, trabalhador sem vínculo de emprego, onde eu tenho uma gama enorme de categorias, de possibilidades. Tem os eventos de alterações de cadastro, afastamento também desses servidores, desses trabalhadores sem vínculo de emprego, e tem os eventos de desligamento. Porém, eu não consigo enviar o evento da segunda fase se eu não cumprir a primeira fase. Então, tem essa importância de eu seguir esse cronograma, essa ordem lógica. E o que eu quero chamar a atenção para esta segunda fase? Nós observamos, primeira fase, início a partir de 21/7, eu tenho até dia 21/11 para cumprir essa obrigação. Professor, mas eu não consegui cumprir a obrigação em 21/11, e dia 22/11 já começa a fase de evento não periódico. Então, eu preciso apertar meu passo, cumprir essa obrigação para, na sequência, começar essa segunda fase. Então, primeira fase, eu posso acumular a informação até dia 21/11. Tá? Quando eu falo da terceira fase, segunda e terceira fase são os eventos não periódicos, que entram as folhas de pagamento, as remunerações, pagamentos e fechamento de folha. Tem tabela de benefício, pagamento de benefício. E eu também não consigo enviar a folha se eu não mandei o meu cadastro da segunda fase. Mas qual que é o problema de eu não cumprir a segunda fase dentro desse prazo? Esse evento, ele não é cumulativo. A primeira fase, eu posso empurrá-la até dia 21/11, ou 22/11, ou 23/11, mandar a primeira fase e começar já a segunda. A segunda fase, eu não posso começar lá em janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, quando inicia a fase 3. Tá? Entendi. Por quê? Porque a minha obrigação, ela se dá a partir do dia 22/11, porém, todos os eventos de admissão, de afastamento e demissão, eu tenho cessão também de servidor, serão informadas desde o dia 1º/11. Tá? Então, estou no dia 22, mas a minha informação, ela retrocede. E o que eu tenho observado em alguns órgãos públicos? Indiferente de estado, tá? Eu tenho observado isso praticamente em todo o país. Desde o sul ao norte, leste a oeste, eu tenho visto essa prática. Os órgãos estão com dificuldades em relação ao envio da primeira fase, porque ou não tem sistema pronto. Aí você vai falar para mim assim, mas professor, hoje é dia 28, né? Como que não tem sistema pronto? Essa é a grande realidade, Marina. Uma outra situação, voltando para a esfera municipal. Esta situação de não ter sistema pronto
eu olho na esfera estadual e também na esfera federal, tá? Quando eu olho na esfera municipal, eu vejo um problema, talvez de entendimento ou interpretação, onde alguns gestores, quando eu falo gestores, são prefeitos, presidente de Câmara Municipal, secretários de prefeitos, que estão achando que o E-Social ainda será adiado. Nossa. Ou que o E-Social ainda será cancelado. Tá? Então, é uma situação preocupante. Sim. Uma outra situação que eu observo, falta de sistema, falta de entendimento ou de compromisso, né? Uhum. Falta de capacitação de servidor. Por quê? Não tenho sistema, não consigo capacitar. Talvez eu capacite um grupinho pequeno, mas quem está na lida diária não consigo capacitar. Quando eu não tenho comprometimento, não tenho capacitação e não tenho sistema. E o prazo ele está funilando. Eu ouvi essa semana, ontem, alguém falando que não está preocupado com o início da segunda fase, tá? Porque a segunda fase se dá agora dia 22/11, porém, eu posso enviá-la até dia 21/4. É um pensamento errôneo, equivocado. Por que é equivocado? A partir do dia 22, eu tenho obrigatoriedade de mandar essas informações. Tá? Detalhe, são mais de 20 mil servidores. Nossa Senhora. Quando eu crio isso, quando eu vejo esse cenário, eu vejo esta situação, tudo bem, professor, mas até dia 21 eu consigo mandar os 22 mil. Marina, se eu tiver 5% de inconsistência, geralmente a média de erros, mesmo tendo tratado todo o sistema, as informações do sistema, mas a minha média de erros, de críticas, está em torno de 10%. 20 mil, 2 mil críticas. Eu quero baixar isso para 5%, quero ser muito otimista. Vou baixar para 5%. Então, eu tenho um número grande de críticas que eu preciso corrigir. Professor, mas eu não consegui cumprir a fase. Já estou atrasado com a primeira, atrasei a segunda, começou a folha de pagamento no dia 22/4, aonde todos os eventos de remuneração serão informados a partir do dia 1º/4 também. Então, minha informação ela também retrocede. Se eu não cumprir primeira, não cumprir segunda, provavelmente vou ter problema com a minha tabela de rubricas, minha S1010, aonde eu tenho situações de órgãos com mais de 800 rubricas, e numa análise prévia que eu fiz, deverá ser criada pelo menos mais umas 100. Isso vai virar uma bola de neve. Com certeza. Então, a importância de se cumprir o cronograma está não só nas questões de autuações, de penalidades, porque a penalidade ela está prevista. Claro, nesse primeiro momento, dificilmente alguém vai ser penalizado porque está se adaptando. Uhum. Porém, eu tenho problema operacional. E o problema operacional, ele é muito maior do que a penalidade, do que a autuação. Então, esta é a importância de atender as fases do E-Social. E depois, para finalizar o meu cronograma, eu tenho a quarta fase, onde eu inicio os eventos de saúde e segurança do trabalho. São as condições, os ambientes de trabalho. Tá? Então, iniciei no dia 21, tenho dificuldades em mandar a primeira fase, mas tudo bem, meu prazo está correndo, eu posso trazer essa informação até o início da segunda fase. Consigo acumular. A partir do dia 22, as informações elas não são mais cumulativas. Então, dia 22, tudo que acontece de admissão e desligamentos e afastamentos, eu informo quando ocorrer o fato gerador. Terceira fase, folha de pagamento, todas as remunerações que entram folha de pagamento, as rescisões, as informações de remuneração e o fechamento, também quando se der o fato gerador. E uma vez
adentrado na segunda, terceira e quarta fase, o e-social ele estará implantado aí 100%, em teoria. Sim. E, professor, qual fase você considera mais crítica ou evento? Eu costumo dizer que, no meu ponto de vista, e isso tem variado nesses últimos dias, que o evento mais crítico para mim está na parte dos eventos S1010. Tá? Por que está nessa fase de evento S1010? Onde eu tenho a minha tabela de rubricas. Em algumas situações, eu tenho o seguinte cenário. Sou órgão público, sou do regime geral de previdência, tenho um seletista, tranquilo. Sou órgão público, sou estatutário, sou do regime próprio de previdência, tranquilo. Mas sou órgão público, estatutário, do regime próprio de previdência, e eu tenho também regime geral de previdência. Então, sou um estatutário, porém com 2 regimes de previdência, um próprio e um regime geral. Quando eu tenho um regime próprio e regime geral, eu preciso ter 2 tabelas de rubrica. Uma com as informações pertinentes para o regime próprio, aonde eu tenho um recolhimento de previdência para o regime próprio, não tenho recolhimento de fundo de garantia, não tenho recolhimento de contribuição sindical, e regime geral, recolho meu INSS para a previdência, posso não ter o fundo de garantia, tenho incidência de imposto de renda e não tenho a contribuição do sindical. Ou talvez eu tenha contribuição sindical. Tá? Então, são 2 paralelos, são 2 maneiras distintas de eu enviar essa informação. Tá? Então, no meu ponto de vista, em alguns momentos, tabela S1010, ela é crítica porque há uma necessidade de uma correta parametrização. Essa parametrização está relacionada à maneira como que o sistema ele calcula a folha, a metodologia que ele utiliza. Isso o e-social ele não quer saber. E eu tenho a correlação da minha rubrica com a tabela de rubricas do e-social. Então, eu preciso correlacionar a minha rubrica, dizer o que tem incidência e o que não tem incidência para regime próprio e para regime geral. E, claro, daí eu tenho uma outra situação, que é quando eu tenho um processo judicial com uma decisão, uma sentença favorável, pela não incidência de imposto de renda para um determinado servidor, porque ele é acometido de uma doença grave, aonde eu preciso ter uma rubrica específica, né? Por exemplo, um vencimento. Então, tem um vencimento onde eu tenho todas as tributações e vou ter uma outra rubrica de vencimento onde eu não tenho a tributação. Então, tem uma particularidade. Então, para cada situação especial, eu preciso criar uma rubrica especial ou mais uma tabela de rubricas. Quando eu tento enxugar a minha tabela de rubricas, em alguns órgãos eu tenho visto o inverso. Eu preciso expandir a minha tabela de rubrica. Segundo ponto, que eu entendo ser crítico, os eventos de saúde e segurança do trabalho. Tá? Por quê? Porque eu falo para regime geral e regime próprio de previdência, aonde cada um tem uma tratativa diferenciada em relação aos eventos de SST, as obrigatoriedades dos laudos. Porém, eu tenho a figura do terceiro, que ele é um agravante dentro dessa parte de SST. Tá? Então, 2 pontos críticos. Tabela de rubricas, mordendo uma parte da folha, e os eventos de saúde e segurança. Entendi. E, professor, com a fase 2, né, já batendo a porta aí para os órgãos públicos, tem alguma orientação que você considera importante para essa fase em específico? A orientação que eu dou é que a partir do dia 22/11, comece a enviar as suas informações. Tá?
Professor, eu tenho um pouquinho menos de 30 dias para fazer toda a minha parametrização de sistema, o meu recadastramento, a qualificação dos servidores. Então, corre, tá, para poder chegar no dia 22 e começar a enviar esses eventos da segunda fase. Ter qualidade na sua informação, qualidade nos dados que você tem inserido lá no teu sistema é muito importante. Perfeito. E qual que seria o papel de um consultor em e-social para órgãos públicos? Olha, o papel, eu vejo o papel principal do consultor hoje não é nem identificar o problema, tá? Porque fazer a identificação de problema, isso aí é muito fácil. Você bate o olho, você vê o problema. O papel principal do consultor é levar a solução para esse problema. Então, ele tem que pensar sempre fora da caixa, né? Nós falamos que na contabilidade existe uma contabilidade criativa, tá? É um termo utilizado aí para algumas situações, tá? Então, na consultoria, o consultor ele também tem que ser criativo. Não que ele vai maquiar uma situação, ele tem que ter a criatividade para resolver o problema. Tá? Então, acredito que o papel principal dele é este. Falando como um auditor e não como um consultor, eu estou indo para ver as consistências, eu estou indo para ver aquilo que está certo. Claro que quando a gente vai para uma consultoria, uma assessoria ou uma auditoria, a gente está dizendo que está buscando a informação correta com o intuito de encontrar aquilo que está errado, aquilo que não condiz ou não está conforme. Então, vou buscar a não conformidade e levar uma solução para essa não conformidade, para esses problemas. Então, o papel principal dele, no meu ponto de vista, seria isso. Perfeito. Antes de partir para a nossa última pergunta aqui, queria falar para quem está aqui assistindo a live, se tiver alguma pergunta sobre o cronograma do E-Social para os órgãos públicos 2021, 2022, ficou alguma dúvida em alguma informação que o professor passou, pode colocar aqui no chat que o professor Fábio vai responder, caso tenha alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida. E, professor, se você pudesse dar uma dica tanto para as instituições, para os órgãos públicos, quanto para esses consultores, qual seria essa dica? Olha, a minha dica que eu dou, tanto para consultores, tanto para os servidores, né, quem está à frente de um órgão público, acreditem no E-Social, porque ele veio para ficar. Não acredito que ele terá uma prorrogação de prazo, um adiamento, uma protelação. Eu não tenho essa perspectiva. Não escuto barulho nos corredores em relação a isto, tá? Então, o E-Social ele veio, ele vai ficar, ele vai cumprir o seu cronograma. Então, estudem. Eu preciso aprender a fazer a leitura de layout. E daí o grande problema é que as pessoas não querem fazer a leitura de documentação técnica. O que elas querem? Elas querem que ensine a apertar botão. Tá? Tenho visto de sistemas ou de prefeituras, quando eu vou oferecer um serviço, eles falam assim, não, mas o meu sistema vai me ensinar a enviar as informações. Enviar a informação é muito fácil. O meu sistema tem informação que eu não preciso nem apertar o botão. Ele entende que tem que subir a informação. Tem informações que eu tenho que apertar o botão. Só que quando ele me dá uma crítica, como que eu resolvo o problema? Sim. Quando o meu suporte diz, olha, você precisa alterar o teu arquivo XML. Como que eu sei que eu tenho que alterar o arquivo XML e se estou fazendo a coisa correta? Correto. Ou quando eu tenho a crítica, né? Ele me traz um conjuntinho de palavras, um emaranhado de palavras, de códigos, mas espera lá, o que é isto? Então, estudar, né, entender o layout, aprender a fazer a leitura de layout, ele liberta a nossa mente, ele abre os nossos olhos,
é como, de fato, se eu abrisse uma cortina de uma janela, tá? Pudesse ver o que está além. Então, leitura, estudar manual, tá? Buscar conhecimento, participar aí dos fóruns, das lives, né? Estamos sempre trazendo conteúdo. Então, buscar conhecimento. Essa é acho que é a grande dica que eu posso deixar. Perfeito. Tô dando uma olhadinha aqui no chat. A Cláudia falou que a aula tá ótima. Eu estou vendo alguns nomes aqui, ó. Alguns nomes são conhecidos, né? A Cláudia é minha aluna, a Demas também, Valdeci também é meu aluno. Então, o pessoal aí sempre estão acompanhando as lives. Nós temos aí as aulas Tira Dúvidas para quem é aluno especialista do curso de E-Social para órgãos públicos, né? Então, toda semana eles estão aí nos acompanhando, né? Onde sempre tem uma hora de bate-papo. Então, tem uns nomes aí bem conhecidos já também. Acho que é por isso que eles não têm dúvidas, né? Estão sempre acompanhando o professor, sempre acompanhando o conteúdo e absorvendo o conteúdo. Então, professor, eu queria agradecer a sua disponibilidade, sua participação aqui com a gente hoje. Eu sou Marina Metri, da NIT Treinamentos, e esse foi mais um episódio do podcast Dominando o E-Social, com a participação do professor Fábio Heck. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação e por tirar essas dúvidas nossas sobre o cronograma para os órgãos públicos. Marina, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu, antes de me despedir, deixar meu boa noite, hoje é dia do servidor público. Sim, tenho certeza que temos servidores públicos nos assistindo, ou estão ao vivo conosco, ou nos verão depois. Então, eu quero deixar as minhas felicitações aí por esse profissional, por esta pessoa que está nos órgãos, né? Como o próprio nome diz, um servidor público. Está aí a serviço, à disposição. Muitas vezes não é visto com tanto carinho, né? Porque a gente sabe das dificuldades que eles têm, uma certa demanda, né? Tem que ter uma certa paciência com o público, enfim, Sim. Assim como toda a profissão. Então eu deixo aí as minhas felicitações, os parabéns e por esse dia a todos, tá bom? Marina, muito obrigado, estou sempre à disposição, pessoal que está em casa, que nos acompanharam, obrigado pela presença de cada um, de cada uma. Tenham uma ótima noite, um ótimo restinho de semana e um bom final de semana a todos. Nos encontramos numa breve, uma outra live. Com certeza. Muito obrigada, professor. Até a próxima, então. Até mais. Esse foi mais um podcast Dominando o E-Social, que eu tive o professor Fábio Heck como convidado, e nós aprendemos tudo sobre o cronograma do E-Social para os órgãos públicos. Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar que estamos com as inscrições abertas para a Maratona E-Social para os órgãos públicos. Vai ser um super treinamento online e gratuito para profissionais da contabilidade, do DP, do RH e do setor público. Na nossa maratona, você vai descobrir como ser um consultor de implantação do E-Social e a ter sucesso na sua carreira. Vão ser 4 aulas dos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, todas ministradas pelo professor Fábio Heck, que é professor parceiro da NIT e CEO na Liber Contabilidade e Assessoria Contábil. Nosso treinamento conta com certificado de participação de 8 horas e para você fazer a sua inscrição agora, o link está no chat, é só clicar e fazer a sua inscrição, não deixe para depois, não deixe para mais perto, porque vocês merecem ter sucesso na carreira, então façam agora a sua inscrição, não deixe para depois o que você pode fazer agora e colocar aqui no chat que está inscrito já, para a gente poder ficar sabendo, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão de hoje. E lembrando também que você pode ouvir o podcast Dominando o E-Social nas maiores plataformas de podcast do mundo. Um abraço a todos, obrigada pela interação aqui no chat. Até a próxima, gente. Abraço!